temporal. Então tá, né, gurizada, nosso simulado aqui para vocês, o simulado URGS, para vocês estudarem para essa prova da URGS, né, nossa 13ª aula, semana que vem nosso pré-prova URGS, e a gente já começa pensando aqui nessas 15 questões de hoje, algumas delas são, né, na verdade todas elas eu pensei no que pode aparecer na tua prova da URGS conforme apareceu nos últimos anos. Talvez não na ordem que está a prova da URGS, tá? A minha ideia foi justamente tentar pensando em ter só as questões que vão cair no estilo da tua prova. Sempre vai ter aquela questãozinha de matemática básica, que pensando nos últimos anos, a URGS não colocou a questão de matemática básica com A, B, né? Ela colocou definições e até mesmo definições bem legais, bem interessantes aí. Então, chega de enrolaçada, vamos para a nossa questão de número um. Sem churumelas aqui, questão de número um fala. O quociente entre, eu lembro o que que é quociente? O quociente entre 3 mais 2 raiz de 2 e raiz de 2 mais um. Lembra o que que é quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, o que que ele está mandando tu fazer? Ele está mandando simplesmente tu fazer isso aqui, ó. 3 mais 2 raiz de 2 dividir por quê? Dividir por raiz de 2 mais um. Agora lembra que quando a gente tem uma raiz no denominador junto com uma adição ou subtração, a gente tem que multiplicar tanto o nosso numerador quanto o denominador pelo cara que estava no nosso denominador, porém de sinal trocado, somente o segundo termo de sinal trocado aqui para vocês, certo? Sempre o segundo termo que tu troca o sinal. E agora aqui o que que tu vai fazer? No numerador, tu vai aplicar simplesmente a tua propriedade distributiva. Então, tu vai ter aqui, ó, 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. 3 vezes menos um dá menos 3. E agora, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, lembra, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes o 2 vai me dar 4, então mais 4. E ainda eu vou ter 2 raiz de 2 menos um dá menos 2 raiz de 2. Isso é o que nós vamos ter no nosso numerador aqui para vocês. No nosso denominador, é importante salientar aqui para vocês, tá? Que a gente vai ter algo dessa forma que eu vou colocar A mais B vezes A menos B, para lembrar os produtos notáveis. Lembra que quando vocês têm um produto da soma pela diferença, isso aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, no nosso denominador, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter raiz de 2 ao quadrado, né, menos um ao quadrado. E agora é só resolver esse cara aqui. Bora lá, resolvendo isso aqui, nós vamos ter 3 raiz de 2. Ó, 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Aqui, ó, esse cara aqui, ó. 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Isso é como se fosse 3x menos 2x. Isso eu posso simplesmente escrever para vocês como 3 menos 2 vai me dar 1. Então, eu estou falando em raiz de 2. E aqui o que que eu tenho, ó? Eu tenho menos 3 com mais 4. Menos 3 com mais 4, isso vai me dar mais 1. E olha só o que que aparece no meu denominador. Raiz de 2 ao quadrado vai me dar 2. 1 ao quadrado vai me dar 1. E 2 menos 1 dá 1, não dá? Então, consequentemente, a nossa resposta vai ficar raiz de 2 mais 1. E raiz de 2 mais 1 é o que nós temos na alternativa letra A. Lá no dia, agora é mais uma dica para vocês, tá? Lá no dia 29 de novembro, tá? Tu vai vir aqui, ó, no cantinho da tua prova, tu vai fazer isso aqui, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E.
certo? Tu vai fazer isso aqui. E a gente acaba de marcar uma letra A. Por que isso? Porque lembrem, a prova da URGS de matemática, ela tem de ter o quê? Exatamente cada letra sendo marcada 3 vezes aí. Bora lá para nossa questão de número 2 para vocês o logaritmo. Essas questões aqui, galera, essa 2 em específico, ela é uma questão que eu acho que a URGS pode vir cobrar de vocês, tá? Ela fala que o log de 2 é igual a A e o log de 3 é igual a A mais B, certo? Então, o que que a gente vai perceber ali? Ele quer que tu escreva aquele log de raiz cúbica de 54 em função de A e em função de B, certo? Como é que tu vai fazer? Primeiro, tu vai olhar para aquele log, tá? O que que tu tem ali naquele log? Tu tem isso aqui, ó, log de raiz cúbica de 54. Lembra da propriedade. Sempre que tu tiver um índice, uma raiz no logaritmando, esse índice aqui, ó, o que que ele faz aqui para vocês? Ele simplesmente ele vai cair dividindo todo o teu logaritmo. Então, isso aqui vai ficar o log de 54, tudo isso dividido por quem? Divididos por 3. E agora, o 54, tu vai fatorar esse 54. Vai fazer a famosa fatoração. E aí, o 54 ele dá por 2, que dá 27. Ele dá por 3, que dá 9. Ele dá por 3, que dá 3. Ele dá por 3, que dá exatamente 1. Então, o que que tu pode fazer? O 54, ele é 2 vezes 3 ao cubo. Então, vamos lá. Eu posso escrever esse 54 aqui como sendo 2 vezes 3 ao cubo. Tudo isso ainda divididos por quem? Divididos por 3. Agora lembra que se tu tem uma multiplicação no logaritmando, isso tu pode escrever por uma adição. Então isso vai ser o log de 2 mais o log de 3 ao cubo, tudo isso ainda dividido por quem? Dividido lá por aquele 3, certo? Segue o baile. O log de 2 tu já sabe que é A, então tu já vai substituir aquele log de 2 por A. Mas, agora te liga, esse 3 aqui, ó, do expoente, ele pula multiplicando todo o log de 3. Então, o que que vai ficar aqui para ti? Vai ficar 3 vezes o log de 3. Tudo isso dividido por quem? Tudo isso divididos por 3. Então, tu vai ter que o EA mais 3 vezes. Quem é o log de 3? É A mais B. Tudo isso dividido ainda por quem? Tudo isso divididos por 3. Aplica a propriedade distributiva com esse 3. Então, tu vai ter aqui com vocês A mais 3A mais 3B. Isso tudo dividido, lembra por quem? Por 3. E eis que tu acabou a tua questão. Tu chega então A mais 3A vai me dar 4A. 4A mais 3B. Tudo isso, lembrando, tudo isso divididos por quem? Por 3. Então, 4A mais 3B, essa é a nossa resposta. 4A mais 3B sobre 3 é o que nós temos na alternativa letra D, Dinamarca. Então, ó, vai lá, marcou mais uma letra D aqui. No momento que tu fez tu fez 2 questões, tu já tem 5 acertos. Lembra disso. Por que que tu tem 5 acertos? Porque aqui tu pode chutar todo o resto ou na letra B, ou na letra C, ou na letra E. Lembrem, chutar tudo na mesma letra, caso aconteça isso. E aí tu já tem 5 acertos. Eu te garanto que tu tá acima da média aí. Tranquilo, gurizada. Outras coisas, na hora da prova, gurizada, essa aqui, eu quero que vocês lembrem disso, tá? Na hora da prova, tenta procurar o que aparece. Isso funciona para URGS, tá? Eu tô focando muito. Funciona para URGS. Olha só a doideira aqui, ó. Vou fazer uma doideira com vocês, depois eu vou apagar.
Olha só, tá percebendo aqui, ó, que vamos pegar o denominador. Tá vendo que o denominador ele aparece, ó, em três alternativas. Então tu já. E aí depois se tu analisar, ó, o 4A ele aparece uma, duas, três alternativas. E depois se tu analisar o B, né, o B, 3B, tu já teria eliminado a letra B, né? A letra B, tu teria eliminado certamente ali a letra A, porque ela só tem uma coisa em comum, e aí tu ficaria entre, obviamente, a D e a E. E se tu perceber a D e a E, o que que eles têm de diferente? O 3B e o B. E o que aparece mais, se tu analisar comigo, ó, é o 3B. E aí, a única que aparece tudo isso é a alternativa letra D. Estratégia, gurizada. Estratégia de prova. Te liga. Te liga nisso aí, tá? Isso na prova da URGS tu pode fazer. Tu pode fazer, tá bom? Lembra disso. Me pediram para eu falar em estratégias do dia de prova. Essa é uma, tá? Essa é uma. Nessa prova aqui eu não botei muitas estratégias, eu fiz mais trabalho braçal. Olha só o que que a gente nessa questão de número 3. Nos triângulos da figura, os lados de comprimento x e 10 são paralelos e os valores de o valor de x é. Gurizada, essa é uma questão de semelhança de triângulos. Por quê? Porque como o lado x e 10 são paralelos, ele está te dizendo que esse ângulo aqui, ó, que eu estou fazendo em vermelho, para vocês, eles são iguais, tá? O mesmo vale para esse ângulo aqui que eu estou fazendo em lilás. Eles também são iguais. E o ângulo em verde que eu estou colocando lá em cima, que é o θ, ele é igual para os dois. Então, essa questão é uma questão de semelhança de triângulos. Então, tu vai fazer assim, ó. O 8. Vamos pegar começando pelo nosso triângulo pequeno aqui, tá? Vocês podem analisar que o 8 ele é oposto ao beta, né? Ele é oposto ao beta. O 8 ele é oposto ao beta. E ele está para o x. Mas o que que o x é? O x ele é no pequeno, ele é oposto a quem? Ele é oposto ao θ. Agora, se tu analisar no grandão, quem é que é o oposto ao beta? O oposto ao beta vai ser quem? Vai ser os 10 mais os 8. Isso dividido por quem? Quem é que é oposto ao ângulo verde no grandão, né? O ângulo θ lá é o 10. Então, nós vamos ter aqui 10 mais 8, eu sei que vocês sabem que dá 18. Multiplicando o cruzado, né? A gente vai ter 18x é igual a quanto? É exatamente igual a 80. Logo, o nosso x vai ter que ser igual a 80 sobre 18. Simplificando a nossa fração por 2, eu vou chegar em 40 nonos. 40 nonos. Aí, para nós, 40 nonos, não tem mais o que fazer. E aí, a gente tem a alternativa letra C, Canadá, para vocês aí. Então, olha só, fizemos três questões. Quantos acertos a gente já tem? Seis. Tá? Lembrem disso. E eu estou fazendo a prova na ordem, né? Na hora do aperto, vocês não fazem na ordem. Procurem questões que vocês amem, que vocês gostem. Questão de número 4. Minha grande aposta para o ano de 2026, URGS. Olha só o que que nos fala essa questão. Se alfa é um arco do primeiro quadrante, galera, isso aqui, ó, é mega importante, porque no momento em que ele fala que é do primeiro quadrante, ele tá te dizendo isso aqui, ó, todos positivos, positivos. O que que significa todos positivos? Seno, cosseno e tangente são todos positivos aqui. Tal que o seno de alfa é igual a 3 quintos. Então, o cosseno de 2 alfas, tá?
Olha só, essa questão de número 4, tu é obrigado a lembrar como é que funciona o cosseno do arco duplo, tá? O cosseno de 2 alfa. O cosseno de 2 alfa lembra o cosseno do arco duplo, cosseno de 2 alfa. Tu vai pensar nisso aqui, ó. É o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Isso é o teu cosseno de 2 alfa. Tu concordas comigo que o seno de alfa tu já tem? Então tu já tem a segunda parte do teu cálculo. Tu tem esse cara aqui, ó, cosseno de 2 alfa é igual a menos os nossos 3 quintos elevados ao quadrado. O que que me falta colocar? O cosseno. E aqui a dica dos campeões. Qual que é a dica dos campeões que eu vou te dar? Cria o triângulo retângulo. Cria o teu triângulo retângulo. Aqui tu vai colocar o teu ângulo alfa. Aí lembra quem é o seno? O seno não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto aqui, ó, gurizada, é o nosso numerador, que vale 3. Então, ó, o oposto é o 3. E a hipotenusa é o nosso denominador, que vale 5. Certo? É isso que vocês têm que colocar. Bom, esse triângulo, ele, tu já sabe que é o triângulo. Ele é o triângulo retângulo 3, 4, 5. Beleza? Não esquece. E eu já vou te dar aqui, ó, 3 triângulos retângulos que aparecem muito na prova da URGS. 3, 4, 5. Esse é o primeiro. Depois, 5, 12 e 13, tá? Obviamente o maior lado sempre é a hipotenusa. E o último é o 8, 15, 17. Tá? Esses são os triângulos retângulos que mais aparecem na tua prova da URGS. Então eu recomendo que tu decore estes 3 triângulos retângulos aí, certo? Bom, voltando à nossa questão, se eu já sei que ali é 4, eu sei calcular o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o adjacente sobre a hipotenusa, que é 5. Pronto. Então era só colocar lá para nós 4 quintos elevados ao quadrado. 4 ao quadrado, a gente vai ter que é exatamente quanto? 16. 5 ao quadrado, 25, menos 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Como nossos denominadores são iguais, basta eu subtrair meus numeradores. 16 menos 9, isso vai me dar 7 sobre 25. 7 sobre 25 é o que nós temos na alternativa letra B, bolota. E aí a gente marca lá, ó. Fizemos 4 questões, já temos 7 acertos da nossa prova. Galera, uma dica para vocês, tá? Lembrem, quando nós estivermos falando de uma questão de seno e cosseno, a nossa resposta, lembra que o máximo, aqui eu não tenho nada multiplicando o seno na frente, nem o cosseno. Lembrem que o máximo que ela vai atingir é 1. Então, tu era obrigado a ter eliminado a letra A e a letra E de cara. A letra A e a letra E de cara tinha que eliminar, tá bom? Sempre desenhar, então, Sônia. Sim, sempre desenhe o triângulo retângulo. E lembra, seno é o oposto sobre hipotenusa, cosseno, o adjacente sobre hipotenusa. O que eu acho que vai cair, tá? E eu acho que vai cair esse ano vai ser esse cara aqui, ó, o cosseno do arco duplo. Por quê? Porque nos últimos anos aí, né, se a gente for analisar, apareceu o seno do arco duplo para vocês. Então tá na hora de botar um cosseno do arco duplo aí. Tá? Então, eu acredito muito mais num cosseno de arco duplo do que um cosseno de arco duplo, tá? Eu vou colocar aqui do lado para vocês a fórmula do seno do arco duplo, né? O seno
de 2 alfa vai ser o quem? 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Esse é o seno do arco duplo aí. Mas lembra do essencial. Aqui, ó, a letra A tem que ser eliminada e a letra E direto. Por quê? Justamente porque elas são maiores do que um. Claro, se eu estiver fazendo uma soma entre senos e cossenos de uma outra, aí pode ser maior do que um, tá? Mas nesse caso, como eu estou fazendo um seno de arco duplo ou cosseno de arco duplo, nunca, nunca, lembrem disso. Tá certo? Questão de número FIV. Questão de número FIV. A questão de número 5, eu recomendaria que vocês desenhassem, tá? E como assim desenhasse? Tá? Eu faria assim, ó, para vocês. Vocês podem perceber que eu coloquei um módulo. Eu tô achando que esse ano vai aparecer um módulo para vocês, tá? O que que eu quero que vocês se liguem? Tomem um cuidado quando vocês forem pegar o módulo de x, tá? Aqui, esse módulo de x que aparece para vocês, que ele fala, considere a equação definida por módulo de x mais módulo de y igual a 2. A área delimitada pela equação. Galera, esse módulo de x aqui, vocês podem considerar que ele pode ser x ou ele pode ser menos x, tá? Vocês vão considerar isso. O mesmo vai valer para o módulo de y. Para o módulo de y. Esse módulo de y vocês vão considerar y ou menos y. E agora vocês vão montar quatro, quatro equações aí, tá? Quatro equações para vocês. Eu não sei quem é o desktop ali, né? Só se identifica para eu saber quem é esse desktop aí, né? Olha só o que que a gente vai ter que fazer na questão, então. Eu gosto dessa questão, porque ela é linda de se resolver. Então, vocês iriam fazer assim, ó. X mais Y é igual a 2. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que aqui nós teríamos uma função y igual a menos x mais 2, tá? Então, y igual a menos x mais 2, tá? O que que a gente tem? A gente tem essa reta aqui, ó, que corta no y igual a 2 e no x também igual a 2, né? A gente teria essa reta aqui para vocês. Tranquilo, gurizada? Essa é a primeira. Agora, o que que eu vou considerar? Vou considerar menos x. Então, vou fazer em vermelho lá, ó. Menos x mais y é igual a 2. Daqui nós teríamos quem? Que o y é igual a x mais 2. E x mais 2, a gente teria essa reta aqui para vocês, ó. Que eu estou fazendo em vermelho, tá, gurizada? Que ela vai cortar no x igual a 2 e no y menos 2. Desculpa, no x menos 2 e no y igual a 2. E agora? Agora eu vou ter que pensar no y. No y, vamos lá. Eu teria x menos y igual a 2. E aí eu teria nesse caso para vocês que o y vai ser igual a quem? A x menos 2. X menos 2, nós teríamos que cortar lá embaixo no menos 2, e essa reta seria assim, ó, crescente, dessa forma. E para finalizar, em verdinho, a nossa última, né? Eu teria nesse caso, para vocês, né? Eu teria nesse caso, o que que falta? Menos x com menos y. Isso igual a 2. E daqui, então, eu teria que o y seria igual a menos x menos 2. Ou seja, eu fiz combinações entre os meus valores do y. Então, bora lá. Aqui seria a minha última reta. Então, nós percebemos aqui que nós podemos calcular a área desse cara, que eu quero essa área rachurada aqui do meio. Essa areazinha rachurada. Eu quero calcular ela. Vocês podem calcular por losango, vocês podem calcular por triângulos, né? Calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4, que é o que eu vou fazer. Então, quem é essa área? A superfície
rachurada ali. Vocês concordam que eu tenho aqui, ó, um triângulo? Vou até fazer aqui, ó, para vocês em preto, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, né? Esse carinha aqui, ó, que eu tô colocando para vocês. A área desse cara aqui seria 2 vezes 2, base vezes altura, sobre 2. Então, ó, 2 vezes 2 sobre 2. Só que quantos triângulos eu tenho ali? Eu tenho 4, então eu vou multiplicar por 4. Agora, o que que tu analisa? Simplifica aqui, ó. Tchiu, tchiu. E 2 vezes 4 vai me corresponder exatamente em 8. 8 é o que nós temos na alternativa letra D. Dinamarca. E Dinamarca, olha só, maravilha! Marquei duas letras Ds para vocês aqui, né? Feita a questão de número 5. Questão de número 5 sendo colocado. Hoje temos a presença, então, do ilustre Diego Martinelli aí para todos nós. Bora lá! Diegão, qualquer coisa te manifesta, pelo menos que seja no chat aí, uma outra forma de resolver a questão. Tá? Questão de número 6. A questão de número 5 eu não vejo outra forma de resolver a não ser desenhando, tá, galera? Na hora do pavor vai dando valores, tá? Na hora do pavor vai dando valores ali para vocês, tá certo? Bora lá, questão de número 6. Triplicando a altura e reduzindo a metade o raio da base de um cone de volume V1, obtém-se um cone de volume V2. O valor de V1 divididos por V2 aqui para nós. Tá, o que que eu faria, gurizada? Eu faria nessa questão aqui, ó. Eu saberia calcular o volume 1, que é o volume do cone. Lembra que o volume do cone é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Agora, o que que acontece com o nosso V2? O V2, ele disse que o raio foi dividido pela metade e a altura foi triplicada. Então vai acontecer o quê? Vai ficar π vezes o raio novo é quem? É o raio antigo divididos por 2. Então, r sobre 2 ao quadrado, vezes a altura que foi triplicada. Resolve isso aqui. Opa, faltou uma coisinha, né? Aqui era cone, né? Na cone. Opa, já estava esquecendo. Cone tem que dividir por 3. Cone tem que dividir por 3. Já estava esquecendo de dividir por 3 aqui, gurizada. A cone tem que dividir por 3. Tranquilo? Agora o que que a gente tem aqui? Na de baixo, tu já pode perceber que eu vou fazer um simples cálculozinho aqui, né? O 3 eu vou simplificar com 3, e aí eu vou ter π vezes r ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, vezes h, tudo isso divididos por 4. Agora, o que que ele quer? Ele quer a razão, ele quer que tu divida o V1 pelo V2, não é isso que a questão te pediu? Então, é o V1 divididos pelo V2. Tá, mas quem é o V1? O V1 a gente sabe que é exatamente π r ao quadrado h sobre 3. Quem é o V2? O V2, ele é π r ao quadrado vezes h sobre 4. Olha só o que que dá para já simplificar. πr ao quadrado vezes h, πr ao quadrado vezes h. Então, o que que eu tenho que fazer agora aqui na questão? Eu tenho que simplesmente conservar a primeira, que é 1/3, porque eu tenho divisão entre frações, né? Conservo a primeira, troco para multiplicação e inverto a segunda. A segunda era 1 sobre 4. Então, vai ficar 4 sobre 3. Opa, 4 sobre 1, né? Por que que eu tô pensando 4 sobre 3? São as drogas, tá, gurizada? 4 sobre 1. E agora, multiplicando o reto, eu vou ter 4 terços. E 4 terços é o que nós temos na alternativa letra E. Droga, não era bom eu marcar a letra E, né? Por quê? Porque a letra E era o meu chute consciente até o final da prova aqui, né? Mas tudo bem, né? A gente segue fazendo a nossa prova aqui bem de boa, mesmo que isso tenha acontecido. Tá? Obviamente, eu acho que eu talvez não teria feito a questão anterior àquela, né? E aí,
Essa próxima ficou de boa, sim, ela era só lembrar o cálculo de volume. Bora lá. Questão de número 7, gurizada, vamos dar-lhe. Em uma progressão aritmética de razão 3, a soma do quinto com o décimo termo, eu não sei porque ficou tremo, tá? É 19. A soma dos 20 primeiros termos é. Então vamos lá. O que que a gente precisa se lembrar nessa questão aqui? Vamos lá. Termo geral. Lembra que o enésimo termo é o primeiro termo mais n menos uma razões. Isso aqui é uma PA. E a soma dos n termos. A soma dos n termos é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos. Tudo isso divididos por 2. Tá? Então a gente tem que fazer a soma dos 20. O que que eu faria? Quando ele me diz ali que a soma do quinto com o décimo termo é exatamente igual a 19, eu já faria isso aqui, ó. O quinto termo mais o décimo termo é igual a 19. Eu preciso descobrir o primeiro e eu preciso descobrir o último. Então vamos escrever esse quinto termo, todo ele em função do primeiro. Então pensa comigo, quem é o quinto termo? O quinto termo é o primeiro mais 4 razões, certo? Quem é o décimo termo? O décimo termo é o primeiro mais 9 razões. Isso é igual a 19. Só que tu sabe quem é a razão ele te disse que é 3. Então, A1 mais A1 dá 2A1. Agora, mais 4 vezes 3, mais 9, 9 vezes 3. Isso é igual a 19. Vamos fazer aqui de cabeça. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 9, 27. 12 mais 27 dá 39. Então, eu vou ter que 2 vezes o A1 mais 39 é igual a 19. Consequentemente, a gente chega então que 2A1, ou esse mais 39 vai para lá como menos 39, isso vai me dar menos 20. Então, o primeiro termo ele vale menos 10. Esse é o primeiro termo. Tá. Agora, o que que eu tenho que descobrir? Agora, eu vou ter que descobrir um- o 20º termo, para depois ir para a soma dos termos, né? Vamos descobrir o 20º termo. Quem é que é o 20º termo? A partir do primeiro termo, eu somo 19 razões. Então, o nosso 20º termo é o primeiro que vale menos 10, mais quem? 19 vezes 3. 19 vezes 20 vezes 3, 60, tira 3, 57. Então, vou ter 57 menos 10. Isso vai me dar 47. Então, eu tenho que o 20º termo vai me corresponder a 47. Acabamos de ter o nosso 20º termo. Feito o 20º termo, eis que eu tenho para vocês que eu posso calcular a soma dos nossos 20 termos. Então, a soma dos 20 termos vai ser quem? Vai ser o primeiro termo mais o 20º termo vezes 20 divididos por 2. Tu já pode perceber aqui, ó, esse 20 tu já simplifica com 2, que vai dar 10. Então, bora lá. A soma dos 20 termos vai ser o primeiro termo, que é menos 10, o 20º termo, que é 47, vezes 10. Então, nós vamos ter que a soma dos 20 termos vai te dar menos 10 mais 47 dá 37. E 37 vezes 10, nós chegamos que a soma desses caras vai te dar, né? Nossa, que 3 feio. Vai te dar exatamente 370. 370 é o que nós temos na alternativa letra A, Argentina. E vamos lá, marcamos uma letra A. Vocês podem ver que fazendo na ordem não está sendo legal, né? Eu tô marcando alternativas aqui meio ruins ali, né? Às vezes vale mais a pena a gente não fazer na ordem. Lembrem disso. Tranquilo? Vocês podem ver que aqui as questões, algumas, vocês vão precisar de fórmulas na hora de resolver a prova de vocês lá no dia 29. Aí, tá certo? Questão de número 8.
Para que N participantes de um torneio joguem 2 a 2, uma e somente uma vez entre si, são necessárias 66 partidas. O valor de N é. Tá. Ele tá te dizendo assim, ó. Eu enfrentar o Diegão e o Diegão me enfrentar vai ter que ser só uma vez. Então é a mesma partida. Eu enfrentar o Diegão me enfrentar. Ou seja, conserva a nossa partida. Se conserva, nós estamos tendo um problema, lembra de combinação. Então tá, vamos lá. Nós estávamos na questão de número 8 aqui, né? Questão de número 8. Então, ó, Luísa, como eu te disse ali, tu pode ver, ó. Eu peguei o coeficiente B, troquei o sinal, era menos um, ficou mais um. Aí depois o que que eu fiz? Dois números somados que dê mais um e o produto deu o termo independente, que é menos 132. E esse cara só pode ser o menos 11 e o 12. E olha só, tá? Vocês estavam falando em testar. Comecem testando pelo 10, tá? Porque olha só, eu vou fazer aqui para vocês verem testando. A combinação de 10, 2 a 2. Lembra? É 10 vezes 9 divididos por 2 vezes um. Aqui o 10 dividido por 2 vai me dar 5. 5 vezes 9 dá 45. Opa, falta. Então não pode ser, tem que ser maior. E aí o que que a gente tem? Vai lá e vai para o próximo. Se a gente for fazer uma combinação de 11, 2 a 2, o que que vai me dar? Vai me dar 11. 11 vezes 10, né? Divididos por 2. Isso aqui, ó, 10 por 2 vai me dar 5, isso vai me dar 55. Opa, não pode ser, né? Então tem que ser mais. E aí, no momento que tem que ser mais, só pode ser a alternativa letra E. Era assim que eu faria, testando as alternativas, conforme vocês perguntaram. Tá certo? Bora lá. Vamos seguir, vamos para a nossa questão de número 9 aqui, né? Eu acho que eu tinha marcado lá para vocês, ó, a letra D, letra E, né, que era a nossa questão de número 8. Questão de número 9, vai, fala o seguinte: se o volume de uma esfera é π sobre 48, então seu diâmetro é. Lembra como é que a gente calcula o volume de uma esfera? O volume da esfera é dado por 4 πr ao cubo sobre 3. Esse é o nosso volume da nossa esfera aí, né, gurizada? Então, o que que eu vou ter aqui para vocês? Eu vou ter, nesse caso, que 4 πr ao cubo sobre 3 tem que ser igual a quanto? Tem que ser exatamente igual a π sobre 48. O que que a gente pode fazer aqui, ó? O π já cancela com o π. Se tu analisar agora, então eu tenho que isolar o R. Então eu vou ter nesse caso que R ao cubo é igual a 3 sobre 48 vezes 4. Aqui simplifica, né? 3 dá por 3, 48 por 3 vai me dar 16, e 16 vezes 4 dá 64. Então nós vamos ficar em 1 sobre 64. Então, o nosso raio é a raiz cúbica de 1 sobre 64. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 64 é 4. Toma cuidado para não sair marcando a letra A, porque a letra A não é a tua resposta. Porque o que que ele quer saber? Ele quer saber o diâmetro. Lembra quem é o diâmetro? O diâmetro, ó, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu vou ter que pegar o diâmetro, vai ser 2 vezes 1/4. E 2 vezes 1/4 vai me dar 1/2. 1/2 é o que nós vamos ter aqui para vocês na alternativa letra B. Bolota para nós e vamos lá. A alternativa letra B é marcada pela segunda vez aqui, certo? Tranquilo? Então nós já temos aqui 9 questões feitas, né? 9 questões feitas
para vocês. Bora lá, vamos dar-lhe nas próximas. Nas próximas aqui. Questão de número 10. Questãozinha caiu parecida esse ano e eu tô achando que o Enem vai cobrar algo de polinômios, tá? Mas eu acho muito mais parecida com a 11. Questão de número 10. Se n é maior do que 2, se n maior do que 2 é um número par, então o resto da divisão do polinômio x elevado a n menos x ao quadrado mais 2 por x mais 1 é. O que que vocês têm que se ligar aqui, ó? Sempre que vocês forem dividir por um polinômio do primeiro grau, vocês vão usar o teorema do resto. E o que que diz o teorema do resto? Que vocês têm que, ó, o teorema do resto, que é o que ele quer saber, nada mais, nada menos vai ser do que quem? Vai ser o polinômio aplicando a raiz do teu divisor. E a raiz do teu divisor vai ser menos b sobre a aqui. Tá certo? Então, tu vai pegar nesse caso. Primeira coisa que tu vai fazer é calcular a raiz do divisor. A raiz do divisor, tu vai pegar x mais 1 e igualar a zero. Daqui vocês vão ter que o x vale menos 1. Então, quem é que vai ser o resto? O resto vai ser simplesmente tu calcular o valor numérico da p de menos 1. Ou seja, tu vai colocar no lugar do x ali, menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado na n, menos 1 ao quadrado, mais 2. E agora é só resolver isso aqui. Lembra o que ele te disse? O n é um número par. Se o n é um número par, menos 1 elevado no número par é sempre positivo. Então, isso aqui nós vamos ter nesse caso que esse resto, né? Esse resto vai ser exatamente igual a quem? Menos 1 elevado na n vai dar 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 mais 2. 1 menos 1 dá 0, mais 2 vai te dar 2. Então, o resto dessa divisão vale 2. 2 é o que nós temos na letra C. E a letra C é marcada pela segunda vez. Vocês viram que não valia a pena fazer na ordem. Ou seja, agora o meu chute não está consciente. Eu tenho 10 acertos. O máximo que eu vou ganhar é um acerto. Só que agora é que vem a jogada. A partir de agora, tu já vai saber letras que tu deve eliminar se tu souber fazer as próximas questões, certo? E a questão de número 11 vem pesada. Senhor, também fiz pelo teorema, mas como é a divisão mesmo? Dividir um polinômio por outro, nessa aqui, bah, não daria, né? Tu teria que supor que o n poderia ser 4, tá? E aí tu teria, bah, seria bem difícil fazer, tá? O correto essa questão é, viu que o teu divisor é do primeiro grau, Anitta? Calcula a raiz e substitui, não pensa duas vezes, tá? O Diegão aí que tá aí, se quiser dar uma ideia, outra, não vejo outra ideia, né? Eu não vejo outra ideia aqui para resolver essa questão agora, tá? O que tu pode é, daqui a pouco, né? Testar não vai te adiantar, né? Testar não vai te adiantar. Não tem como, nem fatorar, olhando aquele cara fatorando, dá. Então é bem. Porque tu teria que pensar num cara. Se fosse dividir no braço, tu vai ficar dando voltas, né? Não vai ter como, certo? Mas bora lá, vamos para a questão de número 11. Olha a questão. Se A, B e C são as raízes da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 10 igual a zero. Então, o valor de 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C é. E eu tô achando que a URGS vai pesar a mão em vocês nessa questão aqui, tá? Essa aqui vai ser. Eu acho que a questão de polinômios vai ser estilo A11. Vai ser a minha aposta. Eu tô batendo nessa tecla porque teorema do resto, a URGS não cobrava fazia o tempo, apareceu no ano passado, tá? E aí, eles não estão aumentando o grau nessa questão da equação. Então, eu acho que pode ser aí a questão, tá?
Se ela for pedir o resto e o teu divisor for do primeiro grau, vai teorema do resto. Calcula a raiz do divisor e substitui no polinômio. Vamos lá, vamos para 11. Então, eu tenho que me ligar, que eu tenho que resolver, galera, aquela adição que é um sobre A mais um sobre B mais um sobre C. Quando a gente está falando em uma soma, a gente tem que fazer MMC. E MMC nada mais, nada menos é do que a multiplicação das tuas raízes. E agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. ABC dividido por A dá BC. Mais ABC dividido por B dá AC. Mais ABC dividido por C dá AB. Nós agora estamos falando o que é BC mais AC mais AB. Lembra que o A, o B e o C são as raízes, tá? Galera, esse nosso numerador é o produto das duas raízes, né? O produto é a soma do produto das duas raízes tomadas duas a duas. E no nosso denominador, nós temos o produto das três raízes. Lembrem, a soma das raízes sempre é menos b sobre a. Sempre o coeficiente b de sinal trocado sobre a. O produto de duas raízes é sempre o coeficiente c sobre a. E o produto de três raízes, não interessa se elas estão se somando ali, tá? Vai ser menos d sobre a. Então vocês concordam comigo que, como eu estou falando no produto de duas raízes sobre o produto de três raízes, eu vou ter que fazer C sobre A divididos por quem? Por menos D sobre A. Só que quem é que são esses coeficientes aqui? Menos D. Quem é o D, quem é o C? Tu já pode simplificar aqui, ó. Os A's, eles aparecem. Então, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar C sobre menos D. Agora, tu vai lá no teu polinômio na ordem, ó. A, B, quem é o C? O C é esse menos 5 aqui, ó. Beleza? Então aqui eu já vou colocar menos 5. E quem é o D? O D é esse mais 10. Esse aqui é o teu D. Então vai ficar menos 5 divididos por menos 10. Menos com menos dá mais, simplificando por 5, isso vai me dar 1/2. E 1/2 é o que nós temos na letra D, Dinamarca. Dinamarca, letra D. E eu acho que eles vão pesar a mão nisso aí, tá? E eu lembraria de sobreproduto. O que que a gente sabe? Nós marcamos 3 letras D, tá, gurizada? Nós marcamos 3 letras D. O que que tu já faz, ó, na 12? Elimina D. Na 13, elimina D. Na 14, elimina D. E na 15, elimina D. Isso se tu fizer na ordem, tá? E eu fiz na ordem aqui para vocês. Entenderam o que eu fiz? Eu já eliminei porque eu sei que essa letra eu não posso mais marcar. Tranquilo? Questão de número 12. Isso aqui eu peguei como referência a do ano passado, que eu achei muito boa, por sinal. Em uma urna estão depositadas cartões retangulares de papel, com todos os anagramas possíveis a serem formados com 4 letras, considerando as letras U, F, R e G, S, utilizando todas exatamente uma vez. Cada cartão contém um único anagrama e todos os cartões são do mesmo tamanho e peso. Retirando de forma aleatória um anagrama da urna, considere P a probabilidade de estar escrito nesse cartão um anagrama URGS. Dadas essas condições, pode-se afirmar que qual é a probabilidade disso acontecer? Galera, pensem comigo, eu tenho 5 letras. Então vamos lá. Uma, e depois eu sorteio a outra, e depois eu sorteio a outra, e depois eu sorteio a outra, e depois eu sorteio a última. Quantas opções eu tenho na primeira etapa? Vocês concordam que eu tenho 5? E na segunda, eu vou ter 4, porque eu retirei, já ficou. E na terceira, 3, e depois 2, e depois 1. Como eu tenho que fazer
uma e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra, eu tenho que multiplicar. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, isso vai me dar 120. O que que é esse 120? O meu total de possibilidades. Só que vocês concordam que o primeiro tem que ser U, depois tem que ser F, depois tem que ser R, depois tem que G e depois S. Então, eu só tenho sempre uma opção, né? Então, vocês concordam que essa probabilidade de acontecer é uma em 120, certo? Uma em 120. Vocês concordam que se fosse 1/100 seria 1%? Como o nosso denominador é maior, vocês concordam comigo que isso tem que ser menor do que 1%, né? Consequentemente, resposta letra A na nossa questão de número 12. Vamos lá, ó. Letra A foi marcada 3 vezes. O que que a gente faz? A gente já está na questão 13, então eu já elimino a letra A, eu já elimino a 14, a letra A, e eu elimino a 15, a letra A. É isso que a gente vai fazer aqui, tá, gurizada? Lembrem dessa estratégia aqui, certo? Agora vamos para a questão de número 13. Questão de número 13, para nós sendo colocada aqui, geometria. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de área igual a x. O círculo sombreado passa pelos vértices A e B do quadrado e é tangente ao lado CD. Sabendo-se que a área do círculo é 25π, então o valor de x vale. Galera, viu esse tipo de questão? A primeira coisa que vocês vão fazer é marcar o centro do círculo. Certo? Aqui é mais ou menos o centro do nosso círculo. Dá para se dizer que sim, né? Agora, tu vai ligar o ponto. Eu vou ligar o ponto A para esse ponto ali, que é o centro do círculo. O que que nós temos aqui? Nós temos o raio. Isso aqui é o raio, certo? Agora, tu pega uma outra informação que tu tem do quadrado. Eu teria o ponto médio. Porque vocês concordam comigo que aqui seria o meu ponto médio. E aí eu tenho um triângulo, esse triângulo que é retângulo. Te liga. Aqui embaixo é o lado do quadrado sobre 2, é o ponto médio, certo? Agora, aqui tu te liga aqui do ponto A até o centro do círculo é o raio. O que que ele te forneceu daquele círculo? Lembra que a área de um círculo é dado por πr ao quadrado. Só que ele te disse que a área é 25π, então πr ao quadrado é igual a 25π. Posso cortar π em ambos os lados e a raiz quadrada, o raio vai ser a raiz quadrada de 25, que vai me dar 5. Então, nós temos que o raio vale 5. Agora, te liga, se o raio vale 5, é porque isso aqui também vale 5. Só que também te liga que todo esse cara aqui, ó, é o lado do teu quadrado. Então, naquele triângulo retângulo, tu concorda comigo que eu tenho que pegar todo o lado do quadrado e tirar esse 5, né? Ou seja, eu vou ter que aqui é o lado do quadrado menos 5 no triângulo retângulo. Para que eu fiz isso? Para poder aplicar o Pitágoras. Então, agora o que que tu vai fazer? Tu vai fazer um Pitágoras para descobrir o lado do quadrado, certo? Então vamos lá, vamos fazer o Pitágoras. Quem é o nosso Pitágoras? Ele está te dizendo que a hipotenusa ao quadrado é igual a quem? Ao lado sobre 2 ao quadrado mais o lado menos 5 ao quadrado. Tranquilo? E agora? Resolver esses quadrados e depois ser feliz. 5 ao quadrado, 25. L ao quadrado, L ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais, aqui eu tenho o quadrado de uma diferença. Então, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Já pode perceber que tu tem 25 somando em ambos os lados. Cancela. O que que eu faria? Eu multiplicaria toda a minha equação por 4 para cancelar aquele denominador. Então, eu vou ficar com L ao quadrado mais 4L ao quadrado
menos 40L é igual a zero. Ou seja, eu vou chegar aqui 5L ao quadrado menos 40 é igual a zero. Posso dividir, olha só a doideira. Agora eu posso dividir toda a minha equação por 5. Então eu vou chegar aqui L ao quadrado menos 8L é igual a zero. Tu pode fazer por Bhaskara, tá? Tu pode fazer por Bhaskara aqui, bem de boa. Ah, então, por exemplo, eu vou fazer por forma fatorada. Eu posso colocar o L em evidência e aí vai ficar L menos 8 igual a zero. Quando é que um produto dá zero? Quando ou esse L que está aqui na frente vai ser zero, então daqui eu tiraria que uma raiz vai ser zero, ou esse L menos 8 for igual a zero. E aí eu teria L menos 8 igual a zero, eu teria daqui que o lado pode ser igual a 8. Certo, gurizada? Bom, o lado igual a 8, agora eu quero calcular a área do quadrado. A área do quadrado, a superfície do quadrado, é o lado ao quadrado. Como o lado vale 8, 8 ao quadrado vale 64. 64 é o que nós temos na alternativa letra E, certo? Na letra E. E a letra E é o que nós vamos marcar pela terceira e última vez e está eliminado. Sor, eu fui pelas alternativas, podia fazer isso ou só nessa questão que daria certo? Na questão da área, essa daria para fazer, né? Nessa questão, né? Tu teria que pegar aqui o lado. Se tu pegar nas alternativas, tu teria que extrair a raiz de cada alternativa e chegar num número inteiro. Aí, né, Luísa? Daria para fazer sem problema nenhum, tá? Eu acho bem de boa de fazer, né? Só que, obviamente, eu pegaria ou a letra A, a letra C ou a letra E, que tem raízes exatas pro lado do quadrado, né, O que Luiz? eu foi pensar, tipo, que o diâmetro do círculo seria 10. E aí o quadrado tá um pouco menor que o círculo. Então não teria como ser outra alternativa. Porque se fosse 4 seria o lado ao quadrado seria 16. Só que daí não daria. Porque o Sim, 4 sim. tá muito longe ainda do 10, entendeu? Aí eu fui meio que jogando assim até chegar É perto. que o lado do quadrado ele tem que ser menos do que 10, né? Porque o Isso, diâmetro, se a gente for analisar aqui, não passa pelo centro ali, né? A diagonal do quadrado, ela tem que ser menor do que o diâmetro, justamente porque se tu baixar um pouquinho aquele quadrado, ele dá menos, né? Só até vou fazer aqui o desenho, se tu baixasse ele pra cá, ó, entendeu? Tu não iria conseguir pegar o diâmetro dele, ele ficaria mais ou menos assim. Não sei se tu entendeu a minha jogada. sim, sim, eu fiz a mesma coisa. Eu desenhei e puxei pra baixo, assim, pra ver E isso, se ia ele tem que ser pegar. menor que o diâmetro, é óbvio, né? Ele é menor que o diâmetro o lado é menor do que o diâmetro. Isso fica tranquilamente para ver na figura. Só que em todas as alternativas tu teria um lado menor que o diâmetro, né? Só que fica, obviamente, mais próximo do diâmetro. E a letra E, né, tipo, se a gente for ver, se fosse, vamos botar 10, 10 é o diâmetro. Se a gente pensar assim, em 9, não tem nem 81, né? Se eu pensar em 8, 64, 7, só que aí se eu baixar muito para 6 já está muito próximo ao raio, né? Daria sim, né, para fazer pelas alternativas, até porque é a prova da URGS, né? Olha a letra E for marcada, gurizada, 3 vezes. Então tu já elimina nas próximas aqui, ó. O que que agora a gente faz? A gente já sabe aqui, ó, que a 14 vai ser ou B ou C. E a 15 vai ser ou B ou C, uma delas. A 15 é mais fácil, então tu faz a 15, né? Tu faz a 15. Mas vamos lá, vamos fazer na ordem, como eu disse. O valor da expressão A mais A sobre 4 mais A sobre 16, blá, 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 é igual a 64. Dá para fazer pelas alternativas, por quê? Porque tu quer um valor em que essa soma vale 64, né? Dá para tu pensar nesse cara e ir jogando pelas alternativas, aquela que chega mais próxima de 64 aqui para vocês, tá bom?
Lembrem disso, isso é a soma infinita. Então, lembra como é que a gente calcula a soma dos infinitos termos de uma PG? Só na PG que tem a soma infinita. É o primeiro termo divididos por um menos a razão. No primeiro termo, tu sabe que vale A, dividido por quem? Por um menos a razão. Galera, do A para o A sobre 4, eu multipliquei por um quarto. Então, a nossa razão é um quarto. Então, um menos um quarto tem que ser igual a 64. Tranquilo? Agora vai lá e vai ser feliz. Então, eu vou ter um menos um quarto dá exatamente 3 quartos. É igual a 64. Agora, aquele 3 quartos que está multiplicando, dividido, vai multiplicando. Então, o A vai ser 64 vezes 3 sobre 4. 64 por 4 dá 16. 16 vezes 3, 48. 48 é o que nós temos na letra B. Bolota! E aí a gente já sabe até a última questão qual é a resposta. Letra B, ó. Fiz a letra B, marco lá, ó, letra B. E a última vai ter que ser C. É aquele famoso chute consciente. Eu vi ali, Anny, tu falou, o exemplo, né? Vai pelas alternativas, o exemplo das moedinhas, né? Vai ali, né? O primeiro termo, vai jogando. Letra A, 24. 24 por 4 dá 6. Então, 24 mais 6 dá 30. Só que 24 sobre 16 já dá um número muito pequeno, dá 1, vírgula. Então, tu vai somar 1, vírgula. Aí depois tu vai dividir por 4 isso. Pô, não vai, né? Chegar em 64. Vai chegar um cara muito próximo ali a 32 no máximo, né? Agora, letra B, aí tu vai pela letra B, bota o 48. 48, pô, 48, já tá quase no 64. 48 dividido por 4 vai me dar 16. Opa, 48 mais 16 já tá em 50. Pô, tá ótimo, né? Já tá em 50 e pouco. E aí depois, 48 por 16 dá 13, entendeu? E aí tu vai chegar cada vez mais próximo. E realmente, dá para fazer aí. Tá? Lembrem, essa questão aí tem gente dizendo que vai aparecer de novo, né? Caiu ano passado. Pode ser que sim. Eu botei uma com uma razão um quarto, porque faz tempo. A URGS normalmente coloca a razão um meio ou um quarto. E para a gente finalizar, a gente já sabe qual é a resposta dessa questão, mas a gente vai fazer. A gente já sabe que a resposta dela é a letra C. Então vamos lá. Para melhorar a saúde, Alex passou a registrar a quantidade de passos dados a cada dia da semana. O gráfico a seguir mostra os valores de segunda a domingo. Qual é a média mensal aproximada em passos, arredondado ao inteiro mais próximo? Médio. Soma tudo e divide por exatamente 7, tá? Então, a gente tinha que fazer aqui nessa questão simplesmente 6.500, 6.500, né? Mais 9.200, mais 8.000, depois o outro ali, mais 12.000, 12.000, mais 7.000, mais 10.000, mais 8.500. Tudo isso divididos exatamente por quanto? Exatamente por 7. E agora é o trabalho braçal que a gente vai ter que fazer nessa questão aqui. Somar tudo isso aí e dividir por 7. Vamos lá, isso aí vai me dar... Deixa eu ver aqui, o 500 para cá fica 7.000. 7.000, 14.000, mais 16.000 aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui eu tenho 7.000, 14, 14, 16, 30, 30 mais 22, 52, mais 9, 61.200. 61.200 divididos por 7. Se fosse 63.000, daria 9.000. Era quase 9.000. A única próxima ali é 8.743. Eu faria assim na hora. E aí eu fecho a alternativa, a letra C, para vocês. E aí fechamos o nosso simulado URGS
para matar de vez mais uma. Tá chegando, gurizada. 9 dias para vocês, certo?